acapespianos que estão aqui reunidos para o nosso primeiro programa da noite. Estamos aqui eu, Amanda, nutricionista, Amanda Oliveira, e o Lincoln, que é o nosso diretor do Departamento de Políticas e Negócios aqui da Capesp. E hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro programa. Qual que é o tema de hoje, Lincoln? Alimentando o subconsciente. E o primeiro tema é desenvolvimento pessoal. Eu perguntei o tema. Desculpa, calma. Tá certo. O tema de hoje é... Desenvolvimento pessoal. Isso mesmo. E o nosso programa é Alimentando o Subconsciente. Tá certo. Vamos aproveitar que nós estamos aqui na presença de uma pessoa que entende bastante de desenvolvimento social e a gente vai perguntar algumas coisas que a gente fica curioso aqui no dia a dia. Lincoln, diante do nosso dia a dia, o que você pode falar? Qual é a maior dificuldade das pessoas quando você pensa em desenvolvimento pessoal? A maior dificuldade tem a ver com reconhecer suas próprias limitações. O que é um desenvolvimento? Olha, eu trouxe essa bala aqui para poder ilustrar o que é o desenvolvimento. Essa capa dela, ela está envolvendo a bala. Nós, nos nossos dias, nós temos as nossas atitudes. Nós somos muito mais dos nossos pais do que nós pensamos. Quando uma pessoa começa a entender o que ela é, quando ela começa a pagar o próprio aluguel, quando ela tem que escolher entre colocar comida na despensa, pagar uma conta de água, de luz, e ela tem que escolher fazer isso aí para um passeio. Então ela começa a ter consciência de que a vida adulta chegou para ela. Então quando nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, nós vemos que a maior parte das pessoas, elas são idiotizadas desde a infância, desde a escola, desde dentro de casa. E elas são acostumadas a viver aquela corrida de ratos. Sai para trabalhar, volta, paga uma continha. Se eu fizer para pagar a conta e comer já tá bom. Ela já fica feliz por isso. Mas nós temos os nossos desafios. Quando que você vai tomar consciência de que você precisa resolver alguma situação na sua vida? Quando você tem uma divergência. Sim. E aí você toma aquele susto e você não sabe o que você está sentindo. A maior parte das pessoas não sabe diferenciar um sentimento e uma emoção. Sim. O som tá perfeito. Gratidão. Você é fera, né? Então as pessoas, elas acabam não sabendo diferenciar um sentimento e uma emoção. O que é um sentimento? Fala pra mim, o que é um sentimento? Sentimento é aquilo que você sente. São as maneiras que nós percebemos a vida. Nós temos 5 canais: tato, olfato, paladar, audição e a visão. Esses são os que nos são apresentados. Quando nós olhamos para a Cabala judaica, eles acreditam que nós temos 12. Um deles é a clarividência. E aí chega a assustar, fala, não, eu nunca ouvi isso. E aí a pessoa que começa a estudar e se aprofundar em outras coisas, ela começa a entender que parte da verdade foi ocultada. Imagina assim, uma pizza. A verdade sendo uma pizza, e aí cada fragmento de manobra de massa foi tirando a sua fatia. Então hoje nós vemos a maior parte das pessoas vendo um processo de hipnose. E isso é bem complicado. Então se torna importante no dia a dia a pessoa ela despertar para isso. Você só consegue ajudar uma pessoa quando ela tem a consciência despertada. Vou fazer uma pergunta para você. Você já ajudou alguém e depois, ao decorrer dos dias, você teve que fazer uma observação? Eu não estou falando jogar algo na cara. Sim. Você teve que fazer uma observação para a pessoa. E a pessoa, naquele momento ali, no calor da emoção, mas você me ajudou porque você quis, não te pedi nada. Sim. Acontece várias vezes. É gostoso? Não, nem um pouco. Não. Dói porque nós não entendemos o que a pessoa está pensando. Nós não temos esse poder ainda. Sim. Nós não temos esse poder ainda. Mas se torna necessário avaliar bem quem você vai ajudar. Sim. Quando você vê uma pessoa ferrada, você tem que olhar bem por que ela está ferrada. Para
que daqui a pouco você não seja o próximo no lugar, inclusive no lugar dela. Então, nós olhamos para as pessoas assim, pessoas que são mais velhas, pessoas que têm 40, 50, 60 anos, que emocionalmente são crianças. A maturidade, ela não tem a ver com as datas que nós celebramos. Ela não tem a ver com isso. Existe um fator chamado identidade emocional, a idade emocional de uma pessoa. E isso nós vamos vendo pelo nível de consciência que ela tem. Então, o despertamento, ele tem essa ideia, né, para auxiliar a pessoa ela a ter vontade de despertar e falar, pô, mano, eu posso ser alguém melhor. Mas, infelizmente, as pessoas elas acabam somente mudando quando elas passam por um momento de desafio, né? Então, é complicadinho. Ela não sabe o que é um desenvolvimento pessoal. Tem um passo a passo para que ela desperte isso? Que ela abra essa consciência? É diferente do seu trabalho. O seu trabalho você passa uma receita. Sim. Né? No processo de despertamento, as pessoas elas falam assim, nossa, que legal, tô despertando agora. Ai, que coisa linda. Não é tão lindo. Sim. Porque a primeira coisa que você faz é olhar para si mesmo. Faz, pô, eu não sou tão bom quanto eu pensava. Nossa, poxa vida, eu sou meio arrogante. Eu sou meio prepotente. Eu não tenho tanta paciência. E isso dói. Dói olhar para dentro de si. Tem até uma música da Flávia Venceslau, ela fala, eu quero me curar de mim. Né? Isso é extremamente importante. Quando que a pessoa ela começa a mudar a maneira dela se enxergar? Quando ela começa a observar as próprias palavras dela. Você conhece alguém que às vezes fala assim, eu sou burro assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Mas, poxa vida. Então a pessoa ela acaba se acovardando e se limitando na crença que ela tem. O que é uma crença? Crença é o óculos que você enxerga a vida. Por esse óculos você vai enxergar a vida. Por exemplo, passei da idade para isso. Para ter sucesso tem que ter sorte. Eu não tenho tempo. Como que não tem tempo? Eu sou assim e não mudo. São as desculpas. E uma mentira dita com instância, ela acaba tomando caráter de verdade. Uma mentira dita com instância, ela acaba tendo caráter de verdade. E o seu ouvido ele está muito mais próximo da sua boca do que o meu. Então, quando eu falo algo, a minha palavra ela é um laço, ela é uma sentença. Então, a primeira questão assim da pessoa que quer realmente mudar de vida, ela necessita ouvir as palavras que ela fala sobre ela. Aí depois vem a questão dos ambientes que ela frequenta. Tem pessoas que você chega perto assim, você chega perto daquela pessoa, você fala assim, nossa, cara, por que eu não conheço essa pessoa antes? Porque a energia, a vibração dela é diferente. Você olha e fala, então, esses dois fatores são os principais. Principais fatores. Observar as palavras que fala sobre si mesmo e os ambientes que frequentam. Então, isso já dá uma mudada na vida da pessoa. Imagina, você... Exemplo do Lincoln. Lincoln teve uma infância difícil e sempre... um vocabulário diferente. E é natural olhar e falar assim, pô, eu tenho que dar uma melhorada aqui se eu quiser continuar andando com esse tipo de gente. Então, você vai tomando essa consciência, você vai desenvolvendo a sua visão também. Por isso eu mencionei os sentidos que nós temos. Né? E aí nós vamos caminhando. E é uma longa estrada. Não tem esse negócio que é fácil. Ó, vou te passar 5 passos para você mudar de vida. Tal. Isso aí é gatilho mental. Isso é atalho mental. E aí a pessoa pensa que é assim, não, vou mudar agora e tá tudo bem. Não é bem por esse caminho, né? Agora eu sou fitness. Segunda-feira eu começo a dieta. Segunda?
Então, por que você não começa? Deixa eu mudar aqui. Por que você não começa a dieta Tem que ser na hoje? segunda. Eu odeio segunda-feira. Meu Deus do livro, eu tenho pavor de segunda-feira. Aconteceu uma situação bem marcante na minha vida numa segunda-feira pela manhã. Então eu tenho esse pavor. Se tornou uma crença. A crença ela é formada por um forte impacto emocional. Você vê, ouve, sente sobre um forte impacto emocional. Ou pela repetição. Então, se às vezes nós não temos a oportunidade de viver uma emoção, uma situação ali, para poder mudar o nosso comportamento, nós podemos fazer pela repetição. E aí tem as palavras de afirmação positiva. Toda palavra que a pessoa coloca após as principais palavras de poder do universo se torna real. Essas palavras, elas são bem simplesinhas, mas são poderosas. Quais? Eu sou. Eu sou. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou comunicativo, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou. E aí você vai ouvindo e o seu corpo começa a ter reação. Sim. Essa questão da fisiologia, a maneira como a gente começa a se ver, se enxergar, se sentir, faz com que a nossa própria egrégora mude. Então, o primeiro momento ali, a pessoa ela precisa ter a consciência das palavras que ela usa. Depois dá uma analisada no ambiente que ela está vivendo. Eu tenho um professor, o Rodrigo Silva. Um dia na sala de aula ele mencionou algo assim que eu achei fantástico, né? Ele falou assim, ó, se uma pessoa te chamar de burro, não dá importância não. Existem muitas pessoas invejosas. Sim. Se 2, 3 pessoas começarem a te chamar de burro, começa a desconfiar. Mas se 10 pessoas começarem a falar de você, chamar você de burro, dá uma olhada no chão e vê se não tem umas marcas de ferradura. Percebe? Sim. O ambiente faz toda a diferença. O ambiente faz. Quantas vezes nós temos familiares que falam assim, mas antes de iniciar minha faculdade, eu tive um amigo que a gente frequentava o mesmo lugar junto, ele falou assim, cara, mas assim, ó, talvez o seu filho, mas você não vai conseguir fazer isso não. Nossa. Cara, aquela palavra doeu dentro do coração. Eu olhei pra ele assim, e nunca mais ele foi a mesma pessoa pra mim, nunca mais. Eu tinha 16 anos quando eu ouvi isso. Foram as primeiras vezes que eu falei em público. E com 18, demorou 2 anos isso doendo dentro do meu coração. Fiquei aprisionado por 2 anos diante dessa palavra. Porque ele era meu amigo. E aí eu criei coragem e fui em busca do meu sonho, com 18 anos. Então, a gente tem que ter cuidado. Aves da mesma plumagem voam junto. Com certeza. Se nós não nos atentarmos, daqui a pouco a gente acaba sendo um fruto do meio. Então o despertamento de consciência, ele tem algumas situações que são necessárias. Cuidar do meu vocabulário, a maneira como eu me visto, a música que eu ouço. Várias pessoas pensam que dieta, você pode falar melhor sobre isso, mas pensam que dieta é só questão da alimentação. Mas a minha dieta tem a ver com a minha música. Sim. Tem a ver com a minha qualidade do meu sono. Se eu bebo ou não água, para poder me energizar. Tem a ver com os filmes que eu assisto, porque o que eu vejo na tela acaba entrando dentro da minha mente, dentro do meu subconsciente, e fica armazenado ali. Uma hora ou outra, quando a pessoa é pressionada, o que está dentro do coração dela sai. A boca realmente fala do que o coração está cheio. Mas não é o coração, é o que está dentro da programação mental dela, né? Então é bem interessante isso daí. 95% da nossa vida é direcionado por isso. Então, quando nós nos vemos em algumas situações e não sabemos agir, talvez porque a gente não tenha aprendido. Como é duro uma pessoa olhar e falar assim, cara, eu não sei eu não sei dar um conselho. Porque nos momentos de trevas da minha vida, eu não tive quem me aconselhasse. Então eu procuro ir para o silêncio. Como é duro você ouvir uma pessoa falando isso. Como é complicado. Porque não tem referência. E isso está dentro do subconsciente. Então nós começamos a implantar situações ali. Essa palavra de afirmação positiva, eu sou. Quando nós escrevemos, nós ativamos nosso sistema psicomotor e nos faz arremeter à infância
onde nós aprendemos com os nossos pais. Eu lembro de uma mão preta segurando a minha mão, me ensinando a fazer a letra C. Essa mão preta era a mão da minha mãezinha. Eu lembro até hoje. Então, todas as vezes que eu escrevo, acontece uma mágica dentro de mim. Eu me lembro de quem ela foi para mim. Então, todas as vezes que eu escrevo, eu me lembro da emoção que eu tive de ter sido acompanhado. A emoção, ela é uma coisa assim que às vezes nós não entendemos, porque tem sensações que nós sentimos que foi a primeira vez que a gente sentiu. Nossa, que estranho, não sei nem o que eu estou sentindo. E quando eu começo a criar âncoras, eu começo então a mudar a minha maneira de me enxergar, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Amanda. Nesse processo de desenvolvimento, existe algum tipo de alimentação que pode auxiliar a pessoa a ter mais foco, ter mais concentração? Com certeza. Existem vários alimentos que podem estar auxiliando foco, concentração, aumentar as sinapses cerebrais ali, então desenvolver mais áreas do cérebro. E aí, dentre eles, a gente pode classificar por grupos. Então, por exemplo, se a gente pensa no ômega 3, a gente pensa ali nos peixes. Então, os peixes que são mais gordurosos, como a sardinha, como o atum, como o salmão, são peixes que são riquíssimos em ômega 3. São peixes de água salgada. Eles, para se manter na temperatura da água salgada, eles têm que ter mais percentual de gordura, para que eles não venham a morrer e tudo mais. Então, eles acabam concentrando esse percentual de gordura, e a gordura do peixe é riquíssima em ômega 3. O ômega 3, ele trabalha muito na bainha de mielina, que são o que liga um neurônio ao outro. E isso ajuda nas sinapses cerebrais. Então, essa pessoa ela vai ter mais desenvolvimento, mais foco, mais concentração. E também existem outros. Então, por exemplo, o ferro, ele é um mineral que é extremamente importante também para quando a gente fala de concentração, tanto neuromuscular quanto concentração muscular. Então, ele vai auxiliar tanto para quem quer, por exemplo, ganhar massa muscular, como quem quer aumentar as sinapses cerebrais. Então, o ferro, ele é abundante ali nos vegetais verdes escuros e na família do feijão. Então, a gente já pode ir nas carnes vermelhas também. Fora isso, a gente tem mais grupos alimentares. Então, outro nutriente que é essencial também para foco e concentração são os antioxidantes. Quanto menor o nível de inflamação do seu corpo, tudo dentro do seu organismo ele vai funcionar muito melhor, até as suas sinapses cerebrais. Então, todos os alimentos que são ricos em antioxidante, eles vão estar auxiliando. E aí a gente tem de frutas que são ricas em vitamina C. Então, laranja, mexerica, cerola, a própria maçã, que também tem bastante. As frutas vermelhas também são riquíssimas em antioxidantes. Então, a gente pode entrar com morango, com melancia, com mirtilo. Várias frutinhas ali pode estar auxiliando bastante também. E fora isso, ainda tem mais alimentos ainda. Quando que eu ia imaginar que uma laranja ia me ajudar a ter mais foco? Hein? Pois é, exatamente. Ferro, Exatamente. ou a própria gordura ali do peixe, né? Nós olhamos, você percebe essa questão do desenvolvimento pessoal? Às vezes as pessoas elas querem fazer leitura e elas tornam um intelectual do assunto, uma teoria. Sim. Olha, uma ótima âncora para a pessoa ela começar a desenvolver uma identidade saudável, Com certeza. ter uma crença de merecimento. A alimentação. Todo dia a gente tem que comer, né? Sim. Todo dia tem. Tem pessoa que não gosta de comer. Ah, é? Fazer um jejum aí, todos os dias sem comer, Poxa. mas na teoria a gente tem que comer todos os dias. Pelo menos o mínimo necessário ali para o seu corpo funcionar bem. Deixa eu conhecer essa pessoa que eu vou pegar, Vai, conversar com né? ela. Aham. Aí você passa o meu contato, tá? Que eu converso com ela. Não, pode deixar. beleza. Tá. Olha lá, ó. Olha que interessante. Imagina uma pessoa com 30 anos, 40 anos, ela está com sobrepeso, e aí ela começa a ouvir pessoas falando: por que você não faz academia? Oh, você come igual um cavalo? Oh, aí a pessoa começa a buscar ajuda. Cara, eu vou conversar com uma nutricionista. Isso já é um processo de despertamento. Isso já é um desenvolvimento pessoal. Quando a pessoa ela vai para uma academia, você é
aluna, né? Sou O pessoal fala que ela é uma musa fitness. É uma musa fitness. Vamos lá, você posta, né, os vídeos ali no seu material. Agora, no seu perfil no Instagram. Qual que é o processo que acontece dentro da cabeça da pessoa quando ela inicia a atividade física? Já começa a mudar, na verdade, todo o fisiológico dessa pessoa quando ela inicia a atividade física. Sim. A gente vai ter baixa, então, quando a pessoa ela é sedentária, ela tem um aumento do hormônio, principalmente ali do cortisol. É o hormônio que ele gera estresse, inflamação. E quando ela começa a fazer atividade física, ela vai aumentar a produção de endorfina e também de alguns hormônios ali da felicidade e vai começar a diminuir esse hormônio do cortisol. Então, a balança ela vai começar a subir os hormônios que são benéficos ali para o organismo e reduzir esses hormônios que são pró-inflamatórios, que estão gerando uma inflamação ali. Então, toda a bioquímica do seu corpo, ele começa a modificar a partir do momento que você inicia uma atividade física. Ah, mas eu preciso ter 1 ano de atividade física para que isso aconteça? Não. Você precisa ter pouquíssimos dias para que isso já comece a acontecer. Então, eu atendo bastante pacientes, né? E eu tenho bastante pacientes que são da área da atividade física, de alguma modalidade da atividade física. E quando eles iniciaram, a primeira coisa que eles me trazem é isso, mudança de humor, mais concentração, mais foco, porque toda a fisiologia dele mudou. Ele não vai estar mais tão estressado. Então, quando você está fazendo atividade física, você libera todo aquele seu estresse. Então, o seu cortisol ele começa a cair. Você começa a se sentir mais feliz. E fora isso, depois, quando você começa a ver a estética, então, suponhamos aí uma pessoa que é mais obesa. Ela não tá com a autoestima tão alta assim, né? Ela tá com algumas situações. Então, quando ela começa a fazer atividade física, ela já começa a se sentir mais feliz. E aí, ao decorrer do tempo que ela vai fazendo essa atividade física, ela começa a ver a mudança estética dela. E aí é que gera mais vontade para que ela siga isso. Então, todo o contexto fisiológico dessa pessoa e cognitivo, ele acaba modificando por conta da atividade física. E aí a gente para pensar e fala, nossa, mas a atividade física é algo tão simples. É algo tão simples, mas assim, 50% da nossa população ainda não entendeu que ela pode mudar completamente a sua vida. Então é muito importante. O cortisol, ele gera vários problemas, né? Quando eu faço palestra nas empresas, e aí, falando ali, né, do cortisol e tal, eu chego perto do cara e falo que tem um tratamento para você. Que é o tratamento da impotência sexual. Sim. Isso acaba afetando a autoestima do homem. Sim. Quando o homem ele tem a autoestima abalada, ele deixa de liderar a família. Eu não sou a favor do machismo e nem do feminismo. Eu não sou a favor. A mulher ela tem o poder dela e o homem tem o poder dele. E ponto. Tem coisa que a mulher faz e que o homem nunca vai fazer. Eu mesmo nunca vou ficar grávida. Com certeza. Eu nunca vou ver minha barriguinha crescer e sentir um coraçãozinho. Você entende? Quando a pessoa ela começa a olhar pelos problemas que começam a acontecer na vida dela. Esse é o fator de transformação. A pessoa ela só muda pela dor ou constrangimento. Todo ser humano, a hora que você vê uma situação e você vê que você vai perder aquilo dali porque você não tomou uma decisão, aí você olha e fala assim, cara, por que eu não tenho essa coragem? Sim. Então, eu incentivo quem... mas quem gosta de dar desculpa, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, viu? Anota essa frase, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, tá? Separa um tempinho para você. Eu gosto de fazer algumas perguntas poderosas para deixar a pessoa refletindo. E também admiro quem faz perguntas poderosas. Uma delas é o seguinte: qual foi a última vez que você se presenteou? Qual foi a última vez que eu me presenteei? Eu me presentei todos os dias. Essa parte aí eu sou boa. Me presentear, eu sou ótima. Qual foi a última vez que você esteve com você, desenvolvendo a solitude? Qual foi a última vez que você se permitiu olhar e falar assim, por que eu tô triste? O que está acontecendo comigo? Eu senti essa tristeza, tá? Mas isso é por causa do lugar que eu frequento? Isso aqui é por causa do trauma que isso aqui me fez a lembrança? Eu pensei que esse trauma aqui já estava resolvido.
o despertamento de consciência, ele tem a ver com o questionamento. Sim. No passado, os gregos, eles trabalhavam bastante essa questão da oratória. E essa questão do questionamento, se não me falha a memória, a maiêutica, a pessoa olhar e questionar a si mesmo, olhar, desconfiar um pouquinho. Sabe, a arrogância, a prepotência, ela é o principal inimigo de um ser humano. Porque se eu não preciso mudar, se eu sou a última opinião, se a minha palavra basta, não, eu sou, e ó, minha palavra é igual de rei. Eu tô vendo o seu reinado indo de ladeira abaixo. Não, a gente tem que ter humildade. Sabe, olhar, perceber as coisas. Não é só ser a última voz. A minha voz é assim e pronto. Será que é a voz que está ecoando dessa discussão que acontece dentro de casa? Será que essa voz que está ecoando não é a voz de uma dor, de um trauma, de um abuso de poder, um abuso emocional, um abuso físico, quer seja o tipo de abuso que tenha sido ou uma agressão ou uma violência sexual? Será que essa voz não está ecoando nesse grito, nesse descontrole, nessa situação que... Então se faz necessário a gente olhar e parar, verificar bem, assim, olhar, ver se está tudo certinho. É quase um pedido de socorro. Sim. Nós vemos várias situações assim. Provavelmente você já entrou em um mercado e viu uma criança ali jogada no chão e fazendo mãe. E aí a mãe olhar e falar assim, ai, meu filho é assim mesmo. Aí você olhar e falar assim, nossa vida, isso daí é uma mãe ou é um saco de batata? Exatamente. É um pai ou é um saco de batata? Quem é que está realmente ali fazendo manha? Quem é que está sendo a criança ali? Nós precisamos ter o desconfiômetro bem afiado. Então, nesse processo é interessante a gente olhar, se olhar no espelho. Qual foi a última vez que você olhou no espelho, arrancou a roupa assim, se olhou no espelho mesmo? Não estou falando no sentido figurado. Sim. Mas se olhar e falar assim, cara, eu tenho prazer de me olhar no espelho. Ó, meu cheiro, meu corpo, pô, cara, eu vou pra praia fazer inveja dos outros. Você entende? Se faz necessário, às vezes, a gente olhar para nossa vida, pensar um pouquinho. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Vamos fazer a nossa vida valer a pena? Com certeza. Vamos fazer a nossa vida valer a pena. Agora sim, Amanda, eu percebo que você é bem jovem. Bem jovem. Com quantos anos você... Jovem. Você é jovem ainda. Um dia vai ser velhinha, né? Um dia vai ser velhinha. Com quantos anos você decidiu fazer nutrição? Eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos. 18 anos? Oh, que isso? Já pensou? Você é filho de mãe rica? Não. E como é que foi esse período da sua faculdade? Essa adaptação? Foi bem desafiador, assim, o período da minha faculdade, porque eu tinha que fazer estágio, eu tinha que fazer o estágio da faculdade, fazer algum estágio por fora para ter algum dinheiro. Teve um período de estudo. Eu não era uma das pessoas muito fáceis, assim, de entender as coisas. Eu sempre entendi melhor na prática. E eu tinha uma dificuldade muito grande em entender na teoria. Então, quando você entra na faculdade, eu que vim, né, de escola pública, eu não tinha noção de tanta matéria, assim, de ter que estudar tudo aquilo em um dia, ter uma prova para todas as matérias de uma vez. Isso me angustiava um pouco, porque assim, eu tinha assim, essa dificuldade cognitiva, em questão de aprendizado, tanta leitura, não tinha tanta afinidade com ler tanto. Então, foi bem desafiador esse meu período da faculdade. E a parte que eu mais gostei, que eu falei, não, agora realmente eu sei que eu estou no caminho certo, foi quando começou os estágios. Porque aí na prática eu falei, não, realmente eu sei o que eu estou fazendo, eu gosto do que eu estou fazendo, e eu gosto de todas as áreas da nutrição. E isso aí eu falei, não, então eu vim no caminho certo. Então, dentro da faculdade, já estudando, que você começou a ter mais certezas. Exatamente. Na verdade, quem despertou o gatilho para mim procurar a nutrição foi quando, em conversa com os meus pais, a gente foi vendo o que eu tinha mais afinidade, e a gente foi descartando aquelas que eu tinha afinidade, mas que na atuação eu já não seria tão boa. Como, por exemplo, eu gosto muito de moda.
E aí Você é uma estilista? Que legal! eu sou estilista, mas eu fazia croquis mesmo de moda e tudo mais. E aí, É que já me falaram que você se veste igual a Barbie, né? Então é por causa disso. Deve ser, Que legal, que legal. E aí conversando principalmente ali com os meus pais, eles falaram, você gosta muito disso, mas e na prática? Como é que vai ser? Pensa, você conseguiria ser uma vendedora de roupas? Você se sentiria plena e feliz se você somente vendesse roupas? Não. Eu queria fazer algo a mais. E eu sempre tive essa questão do cuidado, na saúde. Na minha casa a gente sempre teve uma alimentação mais balanceada ali quando eu era mais jovem. Então a gente comia bastante frutas, legumes, verduras, a gente tinha esse acesso. Minha avó também cozinha muito bem, então eu passei a minha infância inteira ali com ela, aprendendo a fazer comida, desenvolvendo receitas, e isso já me gerava assim, um fascínio pela alimentação. E aí depois estudando, né, todas as diversas áreas ali da área da saúde, do mundo ali da saúde, a que eu tive mais afinidade foi com a nutrição mesmo. Vamos pegar o exemplo da sua história e vamos ver aqui o fator de transformação. Vamos voltar um pouquinho nessa questão do subconsciente, onde 95% da nossa vida é armazenado ali. O que você viu, ouviu sobre o impacto emocional ou pela repetição. Você falou aqui que você fazia as receitas ali e testava. Quem que te orientava a fazer essas receitas? Minha avó. Percebe? Sim. O vínculo emocional que você foi criando para uma profissão lá no futuro, por causa de uma pessoa que era tinha um perfil de liderança na sua vida. A ambientalização, ela define muito, mas muito mesmo, do processo de desenvolvimento da pessoa. Então, se você está no seu trabalho e você vê que tem pessoas que gostam de usar da fofoca, usar da calúnia, tem pessoas que gostam e lambem os beiços para falar de uma traição, daqui a pouco isso vai entrando dentro do coração e você já não vai achando tão errado assim. E isso vai trabalhando. Então são duas situações aqui, ó. Essa que é negativa, que eu mencionei, e essa positiva, que foi a sua avó, a influência que ela teve. Você tem irmão, irmã? Não, sou filha única. Então você brincava com a sua vozinha. Isso. E aí você fazia as receitinhas ali, brincando, isso estava sendo definido dentro do seu coração. Você imaginava que um dia você seria uma nutricionista? Não. Naquela época? Naquela época não, com certeza não. Nem sabia que existia essa profissão. Olha que legal. Isso é algo fantástico. Agora, claro que tem as coisas boas disso que você viveu, mas também tem os desafios. Vamos pensar ali no período da faculdade. Qual que foi o fator determinante para você continuar ali a sua graduação? Olha, acho que foi força de vontade mesmo, viu? E, assim, na verdade, eu sempre gostei da área da saúde. Então, as matérias que eram biologia, anatomia, fisiologia, eu sempre me dei muito bem. Eu tinha mais dificuldade nas que tinham muito texto. Nas que tinham muito texto. Que são as primeiras ali. Ou, na minha época, eram as primeiras ali da grade. Então, eu me sentia muito insegura no primeiro ano do curso de nutrição. A partir do segundo, terceiro e quarto, eu já me sentia muito bem, muito feliz. Porque era algo que eu gostava realmente de estar estudando. E aí, quando se iniciou a parte prática, aí que eu gostei mesmo. Aí, deslanchou. Olha que legal. Você foi vivendo, se familiarizando e você foi experienciando. Tem uma técnica que nós usamos, já quando a pessoa ela já despertou, ela tomou a decisão, não, eu vou mudar de vida. Ela começa a ter as experiências. Isso nós chamamos de visualização. A visualização, ela tem a ver com você sentir aquilo dali, você olhar e querer estar. Buscar referências. Na faculdade você tem os seus estágios. Agora vamos usar um exemplo prático. A pessoa ela tem vontade de ter um carro. Uhum. Qual que é o processo dela? Não, vou juntar o dinheiro, o dia que eu tiver o dinheiro eu vou lá e compro o carro. Esse é o processo correto? Não.
processo seria se visualizar tendo o carro. E como que ela pode fazer isso? Fazendo um test drive. Verdade? Ela pode fazer um test drive, ela pode ir ali na concessionária, olhar, entrar dentro do carro, pegar o volante. Não, mas vai ser da hora, gente, ó, que coisa gostosa. Ferrari, né? Você percebe? Ela pode se permitir fazer isso. Mas por que nós não fazemos isso? Burro! Você não serve pra nada! Você vai ser assim pra sempre. Você não. Olha aqui, ó, chegando da escola, seu boletim, a nota tudo vermelha, já dá um tapa na cara da criança. Traumatizou, acabou. Sim. O forte impacto emocional. Eu acabei de levantar a garrafa e tinha um vidro dela. E aí ele caiu no chão e quebrou. Eu não me abalei. Eu não me abalei, não fiquei desconcertado. Por quê? Eu já vivi situações terríveis. Sim. Então o barulho, ele não me abala. Porque isso já está plantado dentro do meu coração. Você percebe essa questão da gente olhar para dentro de si e falar assim, cara, o que tem aqui? Qual foi a última vez que você desceu no porão do seu subconsciente ali, na parte mais profunda do seu ser e olhou e falou, cara, eu não sabia que eu era tão assustador. E às vezes alguém fala mal da gente, e a gente sente tristeza. Mas se a pessoa... Hoje eu ouvi uma frase do Fogagnoli, que eu achei fantástica, assim, Fogagnoli, Deus abençoe, te amo, tá? Deus abençoe, eu tô com saudade do senhor, viu? Ele falou assim, ó, as pessoas falam de mim, mas se elas soubessem o que eu penso, elas falariam mais mal ainda. Porque se ele quieto, o pessoal já fala. Imagina se soubesse o que ele pensa, porque tem umas ideias mirabolantes, o camarada é gênio. Ele é gênio. Sim. Você entende? Então, assim, se nós temos essa possibilidade de entrar dentro do nosso subconsciente, como que nós fazemos isso? Como é que a gente entra dentro do nosso subconsciente? Para entrar dentro de si e pensar. Às vezes a pessoa fala, eu tenho que desenvolver a paciência, eu tenho que ser um monge, tenho que ir lá para o Tibete, lá rapar a cabeça, colocar a roupa laranja e vou ficar por lá. Só que isso não é fácil. O camarada, para ele alcançar aquele nível ali, são anos de técnicas de respiração. Eu não tenho esse tempo. Eu tenho que pagar conta. Eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho meus sonhos, meus objetivos. Como que eu faço isso? Como? Essa é uma pergunta que nós deixamos para a pessoa olhar e perceber. Cara, realmente é bonito, interessante, mas como? Como? Nós vamos trabalhar isso em um outro momento, Sim. tá? Em um outro capítulo, Próximo capítulo. nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos trabalhar isso, tá? Agora assim, olha, você se formou e aí você começou a atender. Como que foi essa questão de você estar ali agora? Tá, beleza, me formei. Eu tenho uma visão sobre a formação, né? Isso eu aprendi a duras penas, com muitas pancadas, né? Quando a pessoa ela se forma na faculdade, tem pessoa que gosta de esfregar o diploma, né? Mas, infelizmente, ele passou 4 anos e agora ele é um desempregado com diploma. Exatamente. Esse processo, como que foi da sua adaptação? Esse novo nível de adaptação? Olha, foi mais desafiador do que a própria faculdade. Quando eu me formei, demorou 1 ano para que eu conseguisse entrar na minha área. Porque todos os locais que eu conseguia fazer ali uma entrevista, alguma coisa, eles requeriam pelo menos 1 ano de experiência. Eu não tinha experiência porque eu tinha acabado de me formar. Então, todos que passavam eram aqueles que já tinham experiência. E aí foi bem traumático, assim mesmo, porque eu achava que eu nunca ia conseguir entrar na área que eu sempre sonhei em exercer. E aí foi aí que despertou um gatilho e aí eu comecei a atender, simplesmente. Eu ia na casa das pessoas, comecei a atender amigos, familiares. E aí eu falei, nossa, eu sou boa com atendimento, né? E aí eu comecei, e aí foi desenvolvendo ali uma rede de pessoas que gostavam do meu atendimento. E aí começaram a me divulgar e tudo mais. E aí só depois de 1 ano que eu comecei a trabalhar na minha área, que eu comecei também a ter os meus atendimentos particulares, foi que surgiu algumas oportunidades em outros setores da parte de nutrição, que aí eu também comecei a me desenvolver. Tá. E hoje você atua somente cuidando de pacientes individuais ou você tem outra atividade também? Hoje eu atuo mais
atendendo particular, mas eu já atuei por muitos anos trabalhando com grupos. Então, eu trabalhava com grupos de idosos, com grupos de crianças, desenvolvendo palestras, tanto ali para a cozinha, quanto para os auxiliares, de quem precisa. Também para o próprio atendido, então pensando no idoso, eram palestras voltadas para os idosos, pensando nas crianças, eram palestras voltadas para as crianças, aí tinha mais a questão de uma brincadeira e tudo mais, né, os fantochezinhos, a gente ia desenvolvendo ali algumas receitinhas com elas. Também eu já trabalhei em ONGs, né, então a questão da parte social eu tenho bem desenvolvida dentro de mim, já atendi também em hospital, então eu consegui ter vários nichos da nutrição nesses 8 anos aí de formação. Já tem 8 anos de formada. Pô, que legal. Amanda, eu soube que você é bem empreendedora. E de uma vez que você se formou e você foi trabalhando, chega algum momento na nossa vida profissional que a gente já não... A gente sente que está faltando algo. Como que está sendo esse momento para você e quais são as manobras que você tem feito? Fala um pouquinho, por gentileza. Na verdade, eu estou iniciando agora a parte empreendedora, né? Ah, é? Agora mesmo, faz muito pouco tempo que eu estou desenvolvendo isso. E aí estudo, entender que outras áreas, além da parte da nutrição, ela pode te auxiliar muito no seu desenvolvimento pessoal. Então, te ajudar a conquistar o que você almeja. Então, entender bastante sobre a parte ali de desenvolvimento, tanto pessoal quanto financeiro, isso vai te agregar outras ferramentas para quando você estiver sozinha, né? Então, nessa parte de empreendedorismo, você está mais sozinha. Ou não, eu tenho um sócio que me ajuda muito. Mas é bem gratificante, assim, saber que toda aprendizagem que você teve, hoje ela faz sentido. Porque, por exemplo, em cada área que eu atuei, eu tinha um nicho da nutrição que eu desenvolvia. Então, quando eu estava na assistência social, eu desenvolvia muito essa questão de palestra, de formação para os funcionários, de entender o contexto geral. Então, quando você está na assistência, por mais que você seja nutricionista, você tem que ser nutricionista, que é um pouquinho psicóloga, que é um pouquinho terapeuta ocupacional, que é um pouquinho enfermeira. Você tem que entender o contexto total daquela pessoa para você conseguir estar auxiliando. E isso desenvolve muitas coisas, né? Porque, por exemplo, quando você sai ali da nutrição, você acha que tudo é nutrição. Você só sabe fazer nutrição e você vai passar o resto da sua vida só fazendo dieta. E não é assim que funciona. Você tem que aprender um pouquinho de cada coisa para que você entenda e consiga tratar ali esse seu paciente. Então, isso foi me desenvolvendo ferramentas para que hoje eu esteja um pouco mais tranquila nessa questão de estar ali abrindo o meu próprio negócio. Tá. Eu fico feliz em ouvir isso, ouvir a sua história, porque aí casa o que nós estamos conversando com um case de sucesso real. A boa parte das pessoas, elas acabam somente despertando para cuidar da saúde quando elas já estão doentes. Aí, meu amigo, você está doente. Você já está doente, você não vai mais cuidar da saúde, você tem que aceitar isso, você vai cuidar da doença. Você vai tratar a doença. Vai tratar a doença. Exatamente. Então, a oportunidade que a pessoa tem de cuidar da alimentação, eu fui 16 anos vegetariano. Qual que era? Tinha vários propósitos, mas um deles era o seguinte: eu vivi uma vida bem difícil. E eu estou me construindo para viver uma vida abençoada, uma vida farta, e eu quero desfrutar dessa vida. O que adianta a pessoa? Ela trabalha, perde a família. Trabalha, perde a saúde. Aí vai desfrutar da vida quando? Exatamente. E aí ela acaba perdendo o tempo. Quem perde dinheiro perde muito. Quem perde amigos perde ainda mais. Mas quem perde tempo, perde tudo. O tempo, ele é um presente do soberano na nossa vida para nós entendermos a nossa breve passagem. Não é por acaso que o próprio corpo ele vai tendo mudanças. Hoje, quando eu olho no espelho, eu
vejo que eu já não sou mais um garoto. Eu olho e vejo alguns fios brancos começando a aparecer, e eu começo a pensar nos meus sonhos, eu começo a entender que algumas coisas, algumas conquistas elas ainda não vieram. Por quê? Por causa do meu foco, por causa da minha atenção. Sim. Se você quer que algo cresça, você tem que dar foco, tem que dar atenção. Agora, eu fiquei curioso, vocês ficaram curiosos de saber em que a Amanda está empreendendo? Eu quero saber, eu quero saber. Como que surgiu esse sonho seu aí de empreender e poder auxiliar ainda mais? Fala só de uma forma breve e tal. O sonho de empreender é você trabalhar por si próprio e ver ali tudo fluindo. Né? Acho que, na verdade, eu acredito que todo mundo, em algum determinado momento da sua vida, ela tem esse sonho de trabalhar para si próprio, não depender de ninguém ali. E já faz algum tempo que eu não trabalho mais com CLT, nada disso, né? Não tenho um vínculo com alguma empresa, é a minha empresa mesmo. E aí isso foi se construindo e eu pensei, por que não? Expandir um pouquinho mais e Sim. realmente ter algo ali que gere lucro, que gere satisfação, primeiramente, né? E que ainda assim eu possa estar contribuindo um pouquinho que seja com a vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas não têm condição financeira ou não querem passar por um atendimento nutricional, mas elas sabem que elas necessitam de alguns minerais, de algumas vitaminas. E quando a gente pensa ali na questão de Brasil, por mais que a gente tenha uma grande diversidade de alimentos, a gente tem muita fauna, flora, a gente é bem rico nessa questão, os nossos alimentos, eles se perderam muitos nutrientes por conta dos processos de refinamento, o próprio processo ali de maquinário, né, muito industrializado, ultraprocessado. Então, hoje a gente já não tem mais a alimentação que os nossos avós tinham. Eles tinham uma alimentação muito mais pura, com muito mais verduras, legumes, hortaliças. Hoje a gente encontra mais coisas industrializadas. Então, a gente tem umas certas carências em determinados micronutrientes, em determinados minerais, que fazem muita diferença para a gente se sentir bem, feliz, aumentar aqui as sinapses, né, pensando nessa parte aqui do desenvolvimento pessoal. Então, eu pensei em desenvolver uma série de elixirs que cada um vai estar auxiliando de alguma forma em alguma questão. Então, o primeiro deles, o modelinho, o piloto está aqui. Que legal, parabéns. Esse é o primeiro elixir dessa primeira temporada. Se vira mais, se Deus quiser, se der tudo der certo. Já deu. Deixa eu só ver o nome Já deu dele certo. Esse é o elixir da clareza mental. Então, ele vem com nutrientes que vão realmente aumentar as sinapses cerebrais. Então, ele vai permitir que você tenha mais disposição, mais clareza nos seus pensamentos. Então, ele é bem bacana para a questão de estudo. Quem está ali num processo de estudo intenso, precisa despertar um pouquinho mais o seu cérebro, aumentar essas sinapses para você realmente se aprofundar mais naquele seu estudo. Ele é bem interessante. E aqui, ele tem 2 minerais que a gente tem muito déficit na nossa população, que são a metilcobalamina. A metilcobalamina é a fórmula mais absorvida de B12. Eu posso dizer aqui que uns 80% da nossa população, eles têm deficiência de metilcobalamina. Desculpa, tem deficiência de vitamina B12, tá? E a B12, ela é um dos principais nutrientes que vão estar auxiliando ali para você se sentir mais feliz, para você conseguir exercer melhor todas as situações ali dentro do seu organismo, para aumentar a sua clareza mental. Ela também atua ali no sistema muscular. Então, tem gente que sente muitas dores nas articulações, ela vai estar atuando nessa parte também. E um outro mineral que temos aqui é o magnésio. O magnésio é extremamente conhecido, né? Todo mundo já consumiu ali em algum momento da sua vida, pelo menos uma forma mais simplesinha ali do magnésio. E aqui ele está na fórmula de treonato. Treonato é um magnésio mais propício para desenvolver as questões cerebrais. Então, por isso que esse elixir aqui ele é da clareza mental. Tá. E aí, com licença aqui, ó. Sim. Vamos imaginar aqui que eu seja o seu primeiro cliente, tá? Aí eu compro
Eu compro. E como que eu faço? São quantas gotas? Qual que é o melhor horário? Porque tem algumas coisas que a gente toma de noite e não consegue dormir. Sim. Aí depois no outro dia fica morrendo de sono. Sim. Aí não tem a produtividade, aí a culpa... né? A culpa é sempre é dos outros, sempre é dos outros, né? Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, para evitar esse problema, qual que é o melhor horário para poder fazer essa medicação e se preparar aí para... Aqui a gente tem duas situações. Esse elixir ele pode ser tomado em dois momentos. Se a gente quer ter mais disposição e aumentar ali as sinapses cerebrais durante o dia, a gente pode estar tomando ele pela manhã. Então, a minha recomendação aqui é de 10 a 20 gotas. E aí você vai falar, mas como assim de 10 a 20 gotas? Se a gente pensa em crianças, a gente vai estar administrando 10 gotinhas. Se a gente pensa em adultos, a gente pode estar administrando 20 gotas, tá? Porque aí vai estar numa concentração bacana ali para você conseguir desenvolver bem durante o seu dia. Ele não é tóxico, então ele vem numa fórmula que ele abrange tanto crianças quanto idosos. Então ele é um elixir mesmo, né? Ele é uma concentração não tão alta, mas também não tão baixa, mas que vai trazer ali benefícios para a população em geral. Então ele pode sim ser consumido todos os dias. A gente não precisa, por exemplo, só pode tomar por 3 meses. Não, você pode tomar todos os dias até quando você quiser, que não vai ter problema. Lógico, né? Respeitando ali a posologia, que são 20 gramas por dia. Então, para tomar de manhã, pode tomar. Aí eu recomendo tomar em jejum. E outra questão, por ter o magnésio treonato, que ele também ele atua nesse processo de relaxamento mental, porque quando a gente fala assim da clareza mental, além de despertar para hiperfoco, essas coisas, mas ele também traz uma clareza. Então, às vezes, você tem muita coisa pensando, muita coisa, mas você precisa focar em apenas uma. Ele vai estar te auxiliando. E ele pode ser tomado à noite também, porque esse relaxamento vai conseguir que você consiga dormir bem ali, ter um sono adequado, uma higiene do sono adequada. Então ele pode ser administrado tanto pela manhã quanto pela noite, não tem problema nenhum. Eu só não indico estar tomando ali junto das suas refeições, então no almoço, no jantar, porque aí pode dar uma interferência de absorção de micronutrientes. Tá. Você mencionou essa ferramenta aqui que você está apresentando para as pessoas elas poderem se cuidar. Eu fiquei curioso também com esses materiais aí, esses livros. Aquele dali, Saúde com Sabor, é um livro de receitas? Receitas para uma vida saudável. Olha que é. Esse daí então é uma apostila para poder auxiliar a pessoa também a montar o próprio cardápio? Com certeza. Que aqui legal. Ele traz cada alimento, os nutrientes que ele tem, também traz umas receitinhas. A gente, por exemplo, tem uma sopinha de milho verde com aveia. Olha que beleza. Um frio dele. Olha, e ainda aproveitar que tá na festa julina. E aí, ó, eu vou fazer um jantar milionário. E é bacana que ele vai trazendo os capítulozinhos e ele vai explicando para que serve. Né? Então ele traz as receitas, os componentes que tem nessa receita, ele vai trazendo para que serve. Então, por exemplo, essa sopinha aqui, ela tá na parte de insônia. Que vai estar auxiliando para quem tem insônia. Olha aí que maravilha. Coisa legal. Esse daí é o Saúde com Sabor, esse é o Sabor da Saúde. É a continuação, então. Ali tem quantas receitas aquele material? Na capa, acho que na capa, eu dei uma olhadinha na contracapa dele. Aqui na contracapa. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. São 200 receitas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde, específicas para cura em vários problemas de enfermidade, né? E esse daí também. Olha aí, ó. Então são o volume 1, volume 2, e esse daqui ele fala sobre os sucos, para a pessoa ela poder fazer em casa ali as... Esse aqui é o poder da medicina nos sucos naturais. Então aqui é a saúde nos alimentos. Aí ele vai trazendo os sucos, então, por exemplo, um suco ali também para a higiene do sono, vai estar trazendo. Um suco rico em antioxidante, ele vai estar trazendo todos os componentes que a gente pode estar misturando. E aí ele também traz para que serve cada um desses componentes, qual que é a melhor forma de ser absorvida também, tudo bonitinho. Olha que lindo! Amanda, eu fico muito feliz de
estar nesse momento presenciando essa virada de chave na sua vida? Ou não teria um outro título melhor para classificar esse primeiro momento, falando sobre o que é o desenvolvimento pessoal, o despertamento de consciência e ter um testemunho vivo? Uma menina que cresceu junto com a vovó, depois se tornou universitária com o apoio dos pais, auxiliando na decisão, passou pelos seus desafios e depois foi empreendendo e entendeu no próprio coração que poderia fazer algo pela humanidade, algo maior. Eu desejo sinceramente que você consiga levantar uma nação de mulheres que sejam empreendedoras, que também tenham essa vontade de contribuir mais com a humanidade. Eu agradeço sinceramente, viu? Olha, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Eu acho que já tá dando o nosso horário, né? Já tá poxa. Poxa, vai ficar pra semana que vem. Vai ficar pra semana. Então, para finalizar, a gente vai agradecer a Capesp, Sim. né, por ter cedido esse espaço para nós. Agradecer aos nossos presidentes, então o Alan Montoro, o Sérgio Rosicran, que deixaram a gente trazer, começar, na verdade, né, com esse espaço aqui. Então, todas as quarta-feiras, a partir das 19h15, nós teremos o nosso programa Alimentando o Subconsciente. E todas as semanas nós traremos para vocês temas diferentes. E eu espero que vocês tenham gostado, que realmente tenha surtido algum efeito aí na vida de vocês. O tema de hoje, ele vai complementar todos os outros temas que virão. Então, a gente pode estar estudando um pouquinho de vez em quando, que é muito bom, né? Então, o tema de hoje vai ser quase que um conta-gotas na transformação de vida. Pessoal, Deus abençoe, foi um privilégio estar com vocês. Quarta-feira que vem, caso você tenha vontade de estudar sobre algum assunto, Amanda agora revelando esse lado empreendedor, talvez seria interessante em algum momento falar sobre venda, sobre um arquétipo, uma energia arquetípica, para a gente poder estar trabalhando ali com o pessoal. Mas você tem a sua escolha também de mandar uma perguntinha, tá bom? Deus abençoe, gratidão pela sua permanência. Deus abençoe a cada um de nós, viu? Deus abençoe.